Amém, Senhor Jesus. Então vamos orar, vamos dar continuidade. Hoje eu vou ler o alimento diário. Não vou muito explicar, assim como sempre tenho explicado. Vou dar continuidade porque também eu quero ler o nosso leitura de apoio às aparições do Deus da Glória. Nós já temos aí a irmã Erlande. Ó Senhor Jesus, amém, irmã Erlande. Deus abençoe você e seu esposo. Um abraço. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É em Lorena. Está lá em Lorena, Rio de Janeiro. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, por estar mais uma vez aqui diante do Senhor, invocando o teu nome. Senhor, muito obrigado pela tua redenção. O Senhor morreu por causa dos nossos pecados, mas o Senhor ressuscitou porque nós fomos justificados por Deus. Nós te agradecemos pela tua ressurreição, pela tua vida divina. Senhor Jesus, essa noite fala conosco através deste alimento diário. Esvazia-nos do que já sabemos. Ó Senhor, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ajuda-nos a nos esvaziar-nos para receber mais da tua vida e natureza. Que essa reunião aqui seja um divisor de água em nossa consagração. Senhor, nos abençoa, nos fortalece, abençoa Erlane, o seu casamento, a sua vida, a sua família, os seus filhos, guarda de todo mal, fortalece no teu poder, a cada dia possa estar firme no Senhor. Ó Senhor Jesus, também abençoa todos que estão, Senhor, aqui assistindo, acompanhando, abençoa os seus trabalhos, os seus lares, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler, né? Semana 2, terça-feira. Hoje eu vou ler ele, normal, sem estar fazendo muitas explicações, que eu quero ler também a aparição de Deus da Glória e não quero que fique muito tempo para vocês aí. Às vezes vocês querem sair ou fazer alguma coisa e aí eu fico ocupando muito tempo de vocês, né? Senhor Jesus. Vou ser rapidinho a nossa leitura. Ó, Deus deseja inscrever em nosso coração. Dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Ó, Senhor Jesus, dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Ó Senhor Jesus, nosso coração é mente, vontade e emoção, mas uma parte do nosso espírito, consciência. Senhor, renova-nos. Ó Senhor, dá-nos um coração novo, dá-nos um espírito novo. Ó, tirarei de vós um coração de pedra e darei coração de carne. Senhor, muito obrigado que o Senhor tirou esse coração de pedra de nós. O Senhor nos deu um coração de carne, Senhor. Porei dentro de vós o meu espírito. Aleluia! Nós temos o Espírito dentro de nós e fareis que andeis dos meus estatutos. Amém. Ó Senhor, obrigado pelo coração novo, pelo Espírito novo e pelo Espírito do Senhor dentro de nós, que nos leva a andar nos seus estatutos e assim guardar os seus juízos, os seus mandamentos, ó Senhor, e observar a tua palavra. Senhor Jesus, não depende de quem quer, mas nem de quem corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. Ó Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito em nosso espírito, que nos leva a andar de acordo com tua vontade. Ó Senhor Jesus, amém. Deus deseja escrever em nosso coração. Amém. O ministro da nova aliança vive na presença de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, o ministro, amém. O ministro, ó Senhor, da nova aliança. Você é o ministro da nova aliança? Com certeza, claro que sim. Que você é a nova criatura, você foi gerado através da morte e da ressurreição do Senhor. Então você é da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ler, né? O ministro da nova aliança vive na presença de Deus, e tudo que fala também é na presença do Senhor. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Amém? A responsabilidade de quem fala por Deus é imensa, pois deve falar em Cristo. Não ousamos falar nossas próprias palavras.
O que falamos é mediante Cristo, com sinceridade e na presença de Deus. Ser sincero é ser transparente, despojando de nossas virtudes e falhas, porque agimos na presença de Deus e da parte de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele é a origem do nosso falar, e as palavras partem dele, pois Deus é quem opera todas as coisas. Nós, seus ministros, não falamos com base em algum curso teológico, porém nos colocamos de joelhos diante do Senhor, ó Senhor Jesus, como limpos canais que transmitem a palavra com sinceridade. Amém, ó Senhor Jesus. Nós não falamos com base em um curso teológico, porém nos colocamos diante do Senhor, ou de joelhos, como limpos canais, ó Senhor, que transmitem a palavra com sinceridade. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus deseja que seu falar esteja no meio do seu povo. Sem palavra, o povo se corrompe, não é isso? E para que sua palavra não se perca, ele faz questão de registrá-la. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, 2 tábuas de pedra inscritas pelo dedo de Deus. Está lá escrita em Êxodo 31, versículo 18. Ele escreveu com o próprio dedo. Ó Senhor, Deus escreveu com o próprio dedo, irmão. Senhor Jesus, em tábuas de pedra, indicando que não há como mudar nem apagar sua palavra. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também escritas era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Êxodo 32, 15 ao 16. Deus esculpiu suas palavras nas tábuas. É assim como Deus esculpiu as suas palavras nas tábuas, eram tábuas de pedras. Mas hoje Deus, ele quer esculpir as suas palavras em nossos corações. Amém? Ó Senhor Jesus, quando Moisés se indignou porque o povo adorou o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas de pedra. Mas Deus ordenou-lhes: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Lavrou, pois, Moisés as 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E, amém, louvado seja o Senhor, amém. Ó Senhor Jesus. E lavrou e, vamos lá, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos 2 tábuas de pedra. Moisés subiu ao monte novamente e lá permaneceu com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem nada comer ou beber. E Deus esculpiu as palavras da aliança nas tábuas de pedra. Esses versículos nos mostram que Deus fala a seu povo e também escreve para seu povo. Então, Moisés não comeu nem bebeu, durante 40 dias, Senhor Jesus, porque Deus era a sua comida e a sua bebida. Então, Deus ele é poderoso, para poder nos suster em todas e qualquer situação. Então, Deus ele quer inscrever a sua vontade em nós. E nós sabemos que o desejo de Deus é que o seu Cristo seja infundido em todo o nosso coração. Então, a palavra que Deus quer que seja inscrita em nós é o seu Filho, o Senhor Jesus, é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Amém? Entretanto, aquelas palavras estavam escritas em tábuas de pedra, e não no interior do homem, ou seja, estava fora. Vou ler aqui, eu falei que não ia falar muito, explicar quando eu estivesse lendo, mas eu vou ler aqui, veio aqui um versículo, fala assim, ó. Porquanto o que for impossível à lei, que essa lei que estava exterior, no que estava enferma pela carne, que a carne enfermou nem a lei. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado,
E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, as pedras, a escrita de Deus estava escrita em pedras, e demonstrando que o coração de pedra ele não consegue cumprir a vontade de Deus. Mas o coração, um novo coração, coração de carne, um novo espírito e o Espírito do Senhor que está em nós, leva-nos a viver e a andar de acordo com a vontade do Senhor. Agora, não é nós cumprirmos a vontade do Senhor, é o Espírito nos levando a cumprir a vontade de Deus. Só basta comer, beber e viver no Espírito. Entretanto, aquelas palavras estavam escritas em tábuas de pedra, e não no interior do homem. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra. Amém, Senhor Jesus. E lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dele todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei deles coração de pedra. Ó Senhor Jesus. Tirarei deles o coração de pedras e lhes darei coração de carne. Deus planeja fazer algo maior. Vindicarei santidade do meu grande nome, porque foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregareis de todos os países, e vos trareis para a vossa terra. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Essa porção da palavra nos mostra que Deus queria inscrever sua aliança dentro do ser humano. Olha só que maravilha. Deus, irmão, o desejo dele sempre foi inscrever, o seu desejo é inscrever sua aliança dentro do ser humano. Olha só. Por isso que os irmãos têm mostrado que nós somos cartas vivas, E hoje não é mais inscritos em tábuas de carne ou de pedras, Mas hoje é inscrito nos corações pelo Espírito do Deus vivente. Então, hoje nós somos cartas conhecidas e lidas por todos os homens. As pessoas conseguem ler Deus em nós. O Senhor queria mudar a condição das pessoas, colocando o falar divino no coração delas. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ó Senhor Jesus! No passado, Deus escreveu em tábuas de pedra. Agora, Ele remove o coração de pedra de nosso interior, coloca um coração de carne e inscreve seu falar nesse novo coração. Tem um hino que fala: receber o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus. Ó Senhor Jesus, como parte desse... É assim que canta? Como parte desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Ó Senhor Jesus, irmãos, hoje nós temos um novo coração. Ó Senhor, coloca um coração de carne e inscreve-se eu falar nesse nosso coração. Louvado seja o Senhor. Na nova aliança recebemos um coração de carne, no qual Deus pode escrever a sua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, recebemos o coração de carne, irmãos. Amém, irmã Olga Maria, lá do Equador. Como é que está? Tudo bom? Terminamos a nossa leitura do nosso alimento diário, segunda-feira, ou terça-feira, amém? Semana 2. E eu li rápido assim, porque eu tenho o desejo de, todo dia depois também do alimento diário, ler uma porção da leitura do apoio que é indicado no nosso alimento diário, para poder nos constituir mais. Amém? Tem 3 livros de apoio: A Palavra e a Oração na Vida Cristã, Os Grandes Diamantes da Bíblia e As Aparições dos Deus da Glória, capítulo 6. Então eu escolhi As Aparições dos Deus da Glória. Ontem eu li 4 capítulos. Senhor Jesus. Ontem eu li 4 capítulos, ou 2 parágrafos, perdoa. E agora eu vou dar continuidade, vou ler mais... vou ler do 79 até o 80. É rápido, não vou estar explicando muito, eu só vou estar lendo para poder complementar. Aparentemente, ele vai falar sobre algo com que nós não estamos falando no momento, que é sobre tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, colocar um espírito novo em nós, para que a gente possa seguir o Senhor. Ele vai mostrar sobre o homem que desafia a autoridade de Deus, no capítulo 6, nessa leitura de apoio. Mas nós sabemos que o homem ele desafia a autoridade de Deus e anda contrário a Deus devido ao seu coração duro, certo? A dureza do seu coração, um coração de pedra. Então nós éramos assim. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, certo? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu vou ler esse versículo para os irmãos. Esse aqui éramos nós antes de receber o Senhor. Nosso coração era duro. Então, olha só a nossa condição. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, tá vendo? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém, irmã Jusceli, Jesus é o nosso Senhor. Um abraço aí aos irmãos de Itabuna, irmão Ademar. Jesus é o nosso Senhor. Amém. E aqui eu vou dar continuidade à leitura do capítulo 6 de apoio até a página 80. Vai ser rapidinho, só para poder complementar a leitura do nosso alimento diário, que nós estamos lendo todo dia. Amém. Ó Senhor Jesus. O homem desafia a autoridade de Deus. Desafia por quê? Porque é um coração duro. Morto nos delitos e pecados, né? Como vimos em capítulos anteriores, a civilização pós-dilúvio teve inicialmente o temor a Deus. Quem sabe, com receio de um novo dilúvio que exterminaria com toda a raça humana. Contudo, Satanás, o adversário de Deus, fez surgir um homem chamado Nimrod, que foi retirando o temor de Deus de toda aquela geração. Passaram a pensar: temos Nimrod, o poderoso. Em qualquer situação ele nos defenderá.
Ele será o nosso líder para o nosso próprio bem-estar e defenderá o nosso interesse. Não precisamos mais viver debaixo do temor ou medo de Deus. Vamos nos libertar disso. E assim o homem passou a desafiar e a tentar competir com a autoridade com a única autoridade de Deus. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia, né? Isso é um coração de pedra. Aí ele vai falar um alerta. Nós vimos semana passada os estratagemas do diabo, né? É importante nós conhecermos as estratagemas do diabo para poder, quando a gente estiver cooperando com ele, aí a gente consegue voltar atrás, nos arrepender, para que nós possamos fazer somente a vontade do Senhor. Amém? Aqui ele vai falar um alerta. Satanás injetou dentro do homem uma natureza corrupta que causa uma deterioração muito rapidamente. O homem acaba se corrompendo por causa dessa natureza rebelde que tem dentro de si, é o coração de pedra. Não se ache forte o suficiente segundo sua capacidade humana. Não confie na natureza humana. Confie somente em Cristo. Não se afaste do Senhor, de sua palavra profética, cheia de frescor, que nos dá direção para o nosso avanço espiritual e da igreja. Se nos distanciarmos da reunião da igreja por uma semana ou mais, isso já será suficiente para ficarmos com frieza e mornidão espiritual. Além disso, corremos o risco de nos opormos ao falar presente de Deus por meio dos seus profetas. Então nós estamos, amém, irmã? Amém, irmã Juscelia? O Senhor abençoe vocês, amados. Amém, eu recebo a bênção. Ó Senhor Jesus. Então nesse período agora nós estamos, quando o irmão liberou essa mensagem, nós podíamos nos reunir. E mesmo assim alguns deixavam de reunir. E até no tempo de Paulo, Paulo falava, não vos deixai de congregar, como é o costume de alguns. Mas hoje nós estamos sem nos reunir no local, né? Mas nós estamos reunindo-nos, igual Paulo falava assim, reunindo-nos em meu espírito, né? Convosco, estou presente. Então todos nós estamos presentes no espírito, um com o outro, mesmo distante, mas nós podemos nos reunir também de forma virtual, como estamos fazendo aqui. Desse modo, você exercita seu espírito, eu exercito meu espírito. Assim nos mantemos na palavra profética e o Senhor e o espírito não se apagará. Não apagueis o espírito para não desprezar as profecias. Então, não desprezeis as profecias. A palavra profética é a direção para nós. Amém? Então, nós corremos o risco, se ficarmos sem exercitar o nosso espírito, de rejeitar o falar profético. Então, nós precisamos continuar no falar profético. E para isso, nós precisamos continuar no espírito, invocando o nome do Senhor. Não se afaste jamais da igreja, do convívio com os demais filhos de Deus. Agarre firmemente a revelação da igreja e participe de todas as reuniões. Ancore-se com toda a sua força na palavra profética e se aprofunde nela. O resultado é que haverá libertação de toda sorte de corrupção e armadilha do diabo que tem por objetivo de deteriorar e de encharcar você de velhice espiritual. Repito, não se afaste da palavra profética do Espírito Santo, achando que é possível ficar longe dela e estar bem espiritualmente. As palavras do Senhor para nós são espírito e são vida. Ó Senhor Jesus. Espera mais um pouco, não sai não, só falta 2 parágrafos. Amém? É que eu vou encerrar. Ó Senhor Jesus, invoca comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Precisamos de espírito e vida. Quem acompanha de perto a revelação atual da palavra profética está cheio de frescor e vigor espiritual. Nesse ambiente da igreja há justiça, paz e alegria. O Espírito deseja avançar sempre, por meio da palavra profética que o Espírito direciona. Há segurança para avançarmos em todos os sentidos de nossa vida cristã, e principalmente junto com os demais filhos de Deus na edificação do corpo de Cristo. Se estivermos recebendo de braços abertos, ó Senhor Jesus, acolhendo e atendendo a palavra profética, Deus irá
nos abençoar sem medida, com muito avanço espiritual. Então, terminei aqui a leitura do na leitura do livro de apoio, que é capítulo 6, as aparições do Deus da Glória, e também a semana 2, terça-feira, do nosso alimento diário, contemplando Deus. Amanhã irei dar continuidade, né, que é a semana 2, quarta-feira. E aqui falando, se nós nos apegarmos com firmeza às palavras ouvidas, dela jamais iremos nos desviar. E Deus irá nos abençoar para que a gente possa avançar sempre com frescor e sempre avançar na palavra profética. E Pedro falou nessa semana que tudo isso que nós estamos passando dentro das nossas casas, nós estamos amolando o machado. Para quando a gente sair, a gente só vai dar uma machadada para poder derrubar o que tem que derrubar, né? Para poder o reino avançar. Amém? Então vamos nos apegar à palavra profética. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado por ter assistido, acompanhado, apoiado, pelo fato de você escrever aí alguma coisa, ou colocar um legalzinho, alguma coisa, isso já apoia, já ajuda. A gente já se sente feliz, já se sente bem para continuar fazendo esse trabalho. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou orar, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu também vou deixar aqui no meu Facebook esse vídeo e vou depois baixar ele e colocar no meu canal no YouTube, que também criei. Estou transmitindo no YouTube, no Instagram e no Facebook, com a finalidade de alcançar mais pessoas. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Erlane. Senhor, muito obrigado pela Olga, que está ali no México. Senhor Jesus, no México não, é no Equador, Senhor, em Guayaquil. Ó, Senhor, abençoa Guayaquil, abençoa os irmãos ali, os irmãos que foram infectados, o Senhor possa curar, o Senhor possa abençoar, consolar aquela igreja que perdeu alguns irmãos, abençoando a sua vida. Senhor Jesus, abençoa também a irmã Jusceli, o irmão Ademar, Senhor, abençoando a sua vida, guardando eles de todo mal. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelas suas vidas, abençoando a igreja de Itabuna, abençoando o Senhor, ó Senhor, os irmãos, livrando deste vírus, Senhor, ó, liberando, Senhor, a vacina, para que possamos, Senhor, avançar na tua obra. Sabemos que tudo isso vai acontecer, mas o que vai trazer o Senhor de volta é o Evangelho. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, entregamos-nos nas Tuas mãos, seja feita a Tua vontade na nossa vida. Senhor, muito obrigado pelo coração de carne, Senhor, pelo Espírito novo, pelo Espírito dentro de nós, que nos capacita, ou Senhor, nos tornar canais úteis para a edificação do corpo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós Te amamos, nós precisamos mais de Ti. Nos abençoa com a Tua palavra cada dia. Amém. Amém. Vou desligar. Muito obrigado. Todos os dias, 18 horas, eu estou liberando, estou lendo esse alimento diário. Viu? Quem quiser acompanhar junto conosco, é bem-vindo. Ó Senhor Jesus. Amém? Tchau.